O grupo Aviva Teu Refúgio, Senhor, uma semana mais aqui, na expectativa de ver o Senhor falando conosco, o Senhor nos abençoando, e hoje mais uma vez com o texto da palavra do Senhor que tocou meu coração. Mas antes disso eu queria falar do contexto que tudo isso aconteceu. Essa semana eu vi de um amigo meu no Facebook que colocou um grande e conhecido pastor religioso aí no Brasil, falando a respeito e pregando de uma série de coisas de uma maneira muito veemente a respeito do pecado e da posição do crente, como deve ser o crente, o que o crente tem que fazer, quem é o verdadeiro crente, quem não é. E, eu ouvi, tudo o que ele falou era letra, tudo o que ele falou era verdade, mas eu recebi ontem uma mensagem da minha tia, que mora em Maceió, falando e mandando um texto para mim sobre a diferença entre a religião e a espiritualidade. E pegando a carona nesse texto, eu comecei a pedir ao Espírito Santo que me revelasse o que foi, qual o significado disso, de haver recebido da minha tia essa mensagem tão bonita da espiritualidade e da religião e ter visto um grande pastor falando, grande pastor porque ele é gordo, muito mais gordo do que eu, falando sobre princípios religiosos. E muito bem, fiquei com isso pensando, fui escrevendo as mensagens e hoje o Senhor me deu esse texto que eu queria compartilhar com vocês. Ora, existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Tanque de Betesda, o qual tem 5 pavilhões, e neste jazia uma grande quantidade de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o mover das águas. Coxo, cego, paralítico, um monte de gente parado, esperando o mover das águas. Porque de vez em quando um certo anjo descia de vez em quando e agitava as águas. E o primeiro que entrasse no tanque seria curado, e tivesse curado instantaneamente. E ali estava um homem que já fazia 38 anos inválido no mesmo lugar. E Jesus, vendo-o deitado e sabendo da situação dele há tanto tempo, perguntou: "Você quer ser curado?" E respondeu o enfermo: "Ah, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, desce outro na minha frente e entra." Então Jesus disse: "Levanta, toma a tua esteira e anda." Imediatamente o homem foi curado, tomou a sua esteira e se pôs a andar. E aquele dia era um dia de sábado. Então o homem chegou perto dos judeus no templo e os homens perguntaram: "Você não sabe que é sábado e você não pode carregar a sua esteira?" E ele respondeu: "O homem que me curou disse: toma a tua esteira e anda." Então perguntaram: "Quem é o homem que te mandou que tomasse a esteira e andasse?" O homem que foi curado não sabia quem era, pois Jesus se confundiu no meio da multidão, porque havia muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo, No templo, e disse: "Olha, agora que já está curado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior." Você fala, mas o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Esse é o grande problema nosso hoje do cristianismo. Nós estamos vivendo numa era onde as pessoas estão ficando 38 anos na fila por causa de um espírito religioso, um espírito de Beelzebu, o qual Jesus foi acusado de expulsar os demônios em nome de Beelzebu, que é o senhor das moscas, que mantém as pessoas na mesma situação. E eu, quando escuto um pastor daquele falando que tudo é pecado, que tudo é difícil, que o crente deve andar assim, que o crente deve fazer isso, que o crente deve fazer aquilo, eu fico assustado, porque Jesus deixa conosco o Espírito Santo e ele faz algumas coisas diferentes. Aqueles judeus que viram um homem curado não foram capazes de perguntar: "Uau, você está curado, que maravilha." Não, eles perguntaram: "Você não sabe que você não pode carregar isso? Isso é pecado." Aqueles homens, ao invés de perguntar: "Uau, que maravilha, que bênção, eu quero conhecer o autor e consumador da sua cura, quem foi que te curou, porque eu quero conhecer." Não, quer saber quem foi que te mandou andar. Não pergunta quem foi que te mandou, quem foi que te curou. A religiosidade é assim. Então, pegando carona na mensagem da minha tia que me mandou, a minha querida tia Bartira, lá em Maceió, eu queria e fiz uma adaptação ao texto que ela me mandou. Então, esse texto diz assim que Jesus não busca legalista, tampouco busca religiosos, mas ele está buscando pessoas que entendem que ele é espírito e que mais ele busca são adoradores que saibam fazer a diferença entre a letra e o espírito, porque a letra mata o espírito da vida.
Outra coisa, que o religioso faz você ficar na fila e aceita ficar na fila da bênção 38 anos, mas o Espírito Santo te faz caminhar na direção da bênção e diz para você, vamos, levanta e anda. Os religiosos amam ser guiados, amam ter alguma pessoa que lhe dê ordem, que diga o que fazer. Mas o Espírito Santo ama falar com aqueles que adoram o Senhor Jesus para lhe orientar o que eles têm que fazer. O Espírito fala até você. Os religiosos amam uso, costumes, ordens, cabelo, beber, andar, fazer. Os verdadeiros cristãos não precisam que ninguém diga nada, como está escrito lá no livro de Colossenses. Está morto com Cristo, nova criatura é. E aquele que é, não precisa que ninguém lhes ensine, porque ele tem a unção do santo que faz fazer a diferença e convence de tudo o que é bom, de tudo o que não é ruim. A religião fala para você e te acusa do pecado, isso não pode, você pecou e agora te impõe o medo. Mas o Espírito Santo te tira dessa opressão. O Espírito de Jesus te dá aquela guia e aquela satisfação de ter confiança que se você pecar, ele vai te dizer como ele disse para aquele homem paralítico há 38 anos na fila. Olha, não peques mais, para que não fiquem as coisas piores com você. Não fique 38 anos na fila. A religião impõe verdades através da Bíblia e para nisso, mas o Espírito Santo te dá revelação das verdades bíblicas. Ele te ensina a ter madurez sobre aquilo que está escrito na Bíblia. A palavra do Senhor é maravilhosa e ela deve ser obedecida com todo o critério, mas dentro da revelação do Espírito Santo de Deus. A religião faz com que você viva em divisão. Quem é o homem que te curou? Eu quero saber quem te fez isso. Que igreja você está frequentando? Esse pastor é um louco. O Espírito não. O Espírito de Deus te convida a ser um com Jesus. Vamos juntos, num só caminho junto ao Pai. A religião faz com que você fique esperando o mover das águas. O Espírito Santo te dá o contrário, te dá a revelação que você tem um mover do Espírito a todo instante do ladinho seu. Basta você, em vez de mergulhar num tanque, te convida a mergulhar num rio de águas vivas. A religião faz com que você fique preocupado em o que fazer. O que fazer? Mas o Espírito Santo faz com que os adoradores do Senhor sejam primeiro e depois façam. Primeiro para mim, vou ser, vou entender e depois eu vou fazer. Eu não preciso fazer para ser cristão. Eu sou cristão, por isso eu faço. Que bonito. Os religiosos não estão preocupados com outra coisa que não ser viver uma eternidade com Jesus. Fazem tudo para viver a eternidade com Jesus. Mas o cristão vive hoje, nesse mundo, com Jesus, sabendo que na eternidade vai ser muito melhor. E os religiosos sempre nos impedem de entender uma grande verdade, que Jesus quer fazer conosco, que a cada instante Ele vai nos fazer melhor. Ele vai nos fazer melhor criaturas. Ele vai fazer com que a gente saia dessa fila. Então, eu queria que você entendesse esses pontos, os quais eu recebi na mensagem da minha tia, que hoje transmiti com vocês com um pouco daquilo que o Espírito Santo me colocou ao coração. Que eu e você entendamos que o Espírito Santo não vai deixar você ficar 38 anos na fila. O Espírito Santo te diz hoje, levanta e anda, pega a sua esteira, venha para o caminho da bênção. Em nome de Jesus, cuidado com os religiosos. Nos últimos tempos, vão querer ensinar muita diferença entre o santo e o profano para todos nós. É verdade, temos que fazer a diferença entre o santo e o profano. Mas Jesus disse assim, eu não quero que vocês, Pai, eu oro por eles que estão no mundo, livra-os do mal. Porque nós cristãos estamos no mundo, vamos viver no mundo, damos um testemunho no mundo de que somos de Cristo, vamos reter o que é bom e vamos nos guiar do que é mal, porque não somos religiosos, não vamos fugir do mundo, mas não nos vamos contaminar, porque nós compramos de Jesus o colírio, as vestes brancas e o fogo refinado, que é a palavra do Senhor, através da revelação. Que você possa não ser um religioso, mas ser um verdadeiro adorador, no nome de Jesus. E que Deus te abençoe e que tenha uma semana feliz, que vai começar.